resultado que é conhecido como princípio variacional. Existem muitos resultados chamados de princípios variacionais. Originalmente a expressão vem da física. Tem origem no fato de que certas leis da física podem ser formuladas dizendo que a natureza minimiza alguma coisa. O meu conhecimento, o enunciado mais antigo desse tipo é o princípio de Maupertuis, que diz que a luz se desloca de um ponto ao outro, minimizando o tempo de deslocamento. Uma linha reta é a distância mais curta entre dois pontos, a luz se desloca em linha reta para minimizar o tempo que demora para chegar de um ponto ao outro. Mas tem situações em que esse princípio diz coisas não triviais, como, por exemplo, se vocês tiverem dois meios, por exemplo, água e ar, e a luz sair daqui, você quer saber qual o caminho que ela vai usar para chegar aqui, aí intervém o fato de que a velocidade da luz na água e no ar não é a mesma. Então, a luz tem interesse, suponhamos que aqui é ar, aqui é água, a luz tem interesse em se deslocar o máximo possível de tempo no ar, porque é mais rápido, e só o trajeto necessário dentro de água. Isso faz com que a luz, para ir desse ponto para esse, faça um trajeto assim. Vocês têm aqui um problema variacional, um problema de minimizar o tempo. Conhecendo a velocidade de propagação da luz nesse meio e nesse, vocês podem determinar qual é a trajetória que minimiza e vão descobrir que essa trajetória dá origem à lei dos senos da refração, né? O seno desse ângulo está para o seno desse, como o coeficiente de a velocidade aqui está para a velocidade aqui. Então, esse é o tipo de enunciado que são chamados de princípios variacionais. Esse aqui tem relações com esse tipo de ideia da física, mas o enunciado que eu vou apresentar aqui é puramente matemático e diz o seguinte: se você tem uma transformação F, um espaço métrico compacto, contínua, M é um espaço métrico compacto, então a entropia de F, entropia topológica de F, é igual ao supremo das entropias de F relativamente a todas as medidas invariantes. Eu quero falar um pouco sobre a demonstração desse teorema. A prova está contida no livro, mas não está feita exatamente nesse contexto. Está feito num contexto mais geral, do qual eu não vou falar. Esse enunciado aqui é um caso particular do princípio variacional para a pressão, que é uma noção mais geral que é introduzida no texto. E o que eu vou fazer é particularizar a demonstração para o caso da entropia. Antes de falar da demonstração propriamente dita, deixa eu discutir um assunto em torno desse enunciado. Então, o enunciado diz duas coisas. Diz que a entropia de F relativamente a uma medida é sempre menor ou igual que a entropia topológica, e diz que para todo epsilon existe uma medida cuja entropia é maior que a entropia topológica menos epsilon. Tá? Aqui vamos supor que a entropia é finita. Deixa eu só conferir se isso é uma hipótese, mas eu creio que é.
Não precisa. Precisa. Uma questão que se coloca imediatamente é saber se o Supremo é alcançado. Bom, quando o Supremo é alcançado, nós chamamos a Mi medida de máxima entropia, por razões óbvias. Né? Mi é medida de máxima entropia. Ou medida maximal. Se ela realiza o Supremo. Não é difícil dar exemplos em que, tem no livro, exemplos em que o Supremo não é alcançado, mas eu quero comentar, sobretudo, uma classe de transformações para as quais o Supremo é alcançado. Então, dizemos que F é expansiva, não confundir com expansora. Se existe epsilon zero, tal que, eu já mencionei essa noção, mas tenho a impressão que eu não escrevi, tal que distância de FJX a FJY menor que epsilon zero para todo o J. Quer dizer, se existe uma constante tal que duas trajetórias que permanecem o tempo todo a distância menor que epsilon zero, ou seja, que são indistinguíveis nesse grau de precisão, são necessariamente iguais. Se F é expansiva, vou colocar aqui a constante na definição, na notação. Se epsilon0 é expansiva, então toda a partição com diâmetro menor que epsilon0 é geradora. Aqui eu tenho que fazer um comentário, quero fazer uma vez só para depois não ter que pensar mais no assunto. Eu, de propósito, escrevi aqui para todo J, sem dizer se eu estava pensando nos J's naturais ou nos J's inteiros. Então, temos duas situações. Dizemos que F é expansiva unilateral, se vale isso para todo J maior ou igual que zero. Tá? Essas duas trajetórias que permanecem próximas para frente são necessariamente iguais. Quando a transformação é invertível, podemos falar também em expansiva bilateral, onde nós pedimos que essa condição valha para todo J inteiro. Então, em tudo que eu estou dizendo, tem uma versão unilateral da definição para transformação qualquer e tem uma versão bilateral para transformações invertíveis. Tá? Da mesma forma, aqui, quando eu digo geradora, eu já comentei em aula anterior que nós temos uma noção de geradora unilateral, em que você só considera iterados positivos, e uma noção de geradora bilateral. Tá? As duas, isso vai em paralelo, esses dois canais aí. Então, isso é uma proposição simples.
basicamente é o seguinte: se você tem que dois pontos x e y permanecem o tempo todo, os respectivos iterados, o fjx e o fjy caem no mesmo elemento da partição P, então eles ficam a distância menor que ε0 o tempo todo, portanto o ponto x e y são iguais. Porque essa condição aqui, a demonstração disso aqui é a seguinte: essa condição mais a expansividade implica que os átomos, os elementos dessa partição, os elementos dessa partição, dessa sequência, convergem para pontos. Você não pode ter duas trajetórias distintas, dois pontos distintos permanecendo o tempo todo dentro daquele elemento. Então, o que importa aqui é que, nesse caso, nós temos uma partição que é geradora, e observem que eu não disse geradora para qual medida. É geradora para qualquer medida invariante. Para qualquer medida invariante. Então temos uma situação um pouco particular, que é que existe uma única partição, de fato temos uma receita para escolher, que é geradora para, independentemente de qual medida invariante que você está considerando. Lembrando que a definição de geradora era que os iterados geram a sigma-algebra a menos medida nula. Aqui não é menos medida nula, é gera mesmo. Tá? Isso tem uma consequência. Quando existe P, partição geradora, para toda medida invariante, agora a partir daqui eu vou esquecer a expansividade, mas vou usar essa consequência. Nós temos que a aplicação que a cada μ associa a entropia, essa função, pode ser escrita como é igual, coincide com a aplicação que associa a cada μ a entropia relativamente a essa partição. Posso escolher a mesma partição para todas as medidas para calcular a entropia. Tá certo? E isso aqui é, por definição, o limite de 1 sobre n Hμ do Pn e quando nós observamos que esse limite sempre existe, foi argumentando com subaditividades. Então, o mesmo lema que diz que esse limite existe, diz que ele é igual ao ínfimo. Tá certo? Muito bem. Quer dizer que temos uma expressão razoavelmente explícita para a função que a cada medida associa a sua entropia. Agora, supondo que o bordo de P tem medida nula, vamos μ0. Supondo que μ0 do bordo de P tem medida nula para todo P. μ0 é uma certa medida. Eu estou supondo que ela tem essa propriedade adicional. Eu tenho que a aplicação que a cada μ associa Hμ de Pn
Isso o que é? É a soma de menos mi de Pn log mi de Pn, onde Pn está no iterado Pn. Então, a soma de parcelas é uma soma, vamos dizer, finita. Supondo que P é finita e tem a propriedade que o bordo é nulo, essa função aqui é contínua no ponto P0, no ponto em Mi0. Está claro o que eu estou dizendo? Vocês sabem que na topologia fraca, quando Mi converge para Mi0, Mi de qualquer coisa que tenha, cujo bordo tenha medida nula, também converge para Mi0 desse conjunto. Se eu suponho que os elementos da partição P têm bordos com medida nula, isso implica, esse fato implica que o mesmo vale para os bordos dos PNs, porque os bordos dos PNs estão contidos nos bordos dos P's e suas pré-imagens. Então, essa aplicação é contínua em Mi0 relativamente à topologia fraca. Então, eu posso escolher qualquer partição P com diâmetro pequeno, que ela será geradora. Aí eu escolho uma partição finita, evidentemente que eu posso, por capacidade, cobrir meu domínio com subdomínios, meu ambiente M, o espaço métrico, com domínios com diâmetro tão pequeno quanto eu queira, e dado uma Mi0 qualquer, eu posso escolher esses domínios de modo que o bordo tenha medida nula. Certo? Então, feito isso, no ponto Mi0, essa aplicação, que a cada Mi associa essa entropia, é contínua. A função que me interessa, que é HMi, é um ínfimo, portanto, um ínfimo de funções contínuas. Então, isso aqui implica que a aplicação que a cada Mi associa HMi de F igual a HMi de Fp, sendo um ínfimo de funções contínuas, é semicontínua superiormente. No ponto Mi0. De acordo? Dada a Mi0, eu escolho uma partição com elementos pequenininhos, cujos bordos tenham medida nula. Tem um lema que eu estou usando aqui, que é um exercício do livro, que é o seguinte, só para explicitar: para toda Mi0, para todo ε0, existe uma partição P finita, partição finita, tal que o diâmetro de P é menor que ε0 e o bordo e Mi0 do bordo de P é 0 para todo P em P. Tá certo? Só para não ficar misterioso, esse lema é muito simples. Dado um ponto qualquer, X, você considera todas as bolas em torno dele.
os respectivos bordos são disjuntos. Então, alguma bola dessas tem que ter bordo com medida nula. Como os bordos são disjuntos, o conjunto dos raios para os quais o bordo tem medida positiva é no máximo enumerável. Tá? Então, o primeiro passo da prova desse exercício é dado qualquer x, existem bolas de raio arbitrariamente pequeno com bordo com medida nula. Aí você cobra o seu M com bolas como essas. Isso é uma cobertura aberta, retira uma subcobertura finita. Subcobertura não é partição, mas uma vez que você tem uma subcobertura, a partição está ali. Dá para ver a partição associada a essa cobertura finita, formada por esses domínios assim. Tá? Tudo isso aqui são elementos dessa partição. Tá certo? Então, a nossa conclusão, só quis formalizar, explicitar esse lema, a nossa conclusão é a seguinte: quando nós temos, corolário, que eu acabo de provar, se F é expansiva, então a função entropia que a cada μ invariante associa a respectiva entropia é superiormente semi-contínua. O domínio dessa aplicação é o conjunto das medidas invariantes. Certo? Bom, aí tem um fato de cálculo, de análise, primeiro curso de análise, que toda função semicontínua, superiormente semicontínua, num compacto, assume o seu supremo. Corolário. Se F é expansiva, então ela admite medidas de máxima entropia. Bom, não vou dizer muito mais sobre esse assunto. Não é uma boa demonstração, né? Tem a vantagem de ser geral, mas tem a grande desvantagem de não ser explícita, de não ser construtiva. Todo o argumento de compacidade, existe. Existe máxima entropia, mas não permite você colocar a mão nela. Em certos casos, você pode ser mais explícito, obter a medida explicitamente. Por outro lado, tem a vantagem de ser geral e só como comentário, existem condições mais fracas do que a expansividade que ainda permitem fazer esse argumento funcionar. Ok, vamos falar um pouco sobre a demonstração do teorema do princípio variacional. Então, o primeiro passo, mostrar que H μ de F é menor ou igual que H de F Então,
a estratégia vai ser a seguinte: a gente vai considerar uma cobertura P partição finita, qualquer, e essa partição vai servir para calcular o lado esquerdo das desigualdades. Como o lado esquerdo é um sup, eu preciso tomar uma partição finita qualquer. Vamos mostrar que se alfa é cobertura aberta com diâmetro suficientemente pequeno, essa é a afirmação. Se o alfa é cobertura aberta com diâmetro suficientemente pequeno, então a entropia μ f p é menor ou igual que a entropia F alfa mais log 4. Esse log 4 vai ser incômodo, claro. O que a gente gostaria de mostrar é que toda expressão desse tipo é menor ou igual que aquela. Em seguida, tomando o supremo em P, concluiríamos que a entropia da F relativamente a μ é menor ou igual que aquele número. Então, daqui segue que Hμ, tomando o supremo, HμF é menor ou igual que HF alfa mais log 4. Tomando o sup sobre todas as partições. Em seguida, fazendo o diâmetro de alfa para zero, sup sobre P, que diâmetro de alfa e para zero, nós concluímos que a entropia de F é menor ou igual que a entropia relativamente a μ, é menor ou igual que a entropia topológica mais log 4. Como é que a gente livra esse 4? Bom, se isso é verdadeiro para todo F, também é verdadeiro para os iterados de F. Então nós temos que a entropia de FK é menor ou igual que a entropia de FK mais log 4 para todo K. E a entropia se comporta bem relativamente à iteração, do jeito que a gente gostaria. Isso aqui é K entropia de F, e isso aqui é K entropia topológica de F. Então agora podemos dividir tudo por K e nos livrarmos do log de 4. Certo? Esses dois passos podem ser permutados, são a ordem arbitrária aqui. Ok, então, para provar a primeira desigualdade, nós só temos que provar essa afirmação. Ok. Bom, nossa hipótese aqui é que é um espaço métrico compacto. Então, vamos escrever a partição P
como P1, Pn, Ps. E vamos tomar Q1, Qs compactos, contidos em M, tais que QI está contido em PI e a medida do PI menos QI é menor que um dado epsilon. Epsilon positivo, pequeno. Então isso existe porque isso é uma propriedade geral de qualquer medida boreliana num espaço métrico. Qualquer conjunto mensurável, qualquer boreliano, pode ser aproximado por fora por conjuntos abertos e por dentro por conjuntos fechados. Tá? Dado qualquer mensurável, existe um subconjunto fechado dele, tal que a diferença tem medida menor que epsilon. No caso aqui que o espaço ambiente é compacto, fechado é compacto também. Tá? Então a gente vai chamar ainda Q0 aquilo que sobra, né? Então M menos a união Q1, Qs. Tá? Vocês têm uma decomposição, uma partição do espaço em P's, e para cada um deles nós escolhemos um compacto, cuja medida é quase que o P todo, e o Q0 é aquilo que eu não estou pintando de amarelo. Tá? Complementar isso aí. Tá. Então, essa família Q0, Q1, Qs é partição finita de M. Ele tem um lema técnico que eu não vou enunciar, mas não vou provar, só uma conta, que diz o seguinte: se você tem duas partições Então, se você tem duas partições, P e Q, finitas, e a gente vai supor que elas têm o mesmo número de elementos, para facilitar o enunciado, e os elementos têm, em bijeção, têm praticamente a mesma medida, quer dizer, a diferença simétrica entre o PI e o QI é menor que um certo epsilon pequeno. Então, a entropia relativa das duas, a entropia condicional, é menor que delta. Lembrando que a entropia condicional uma maneira de definir é
a diferença entre a entropia da soma. Isso aqui é a informação adicional que a P dá, se você já conhece aqui. Tá, então, esse lema diz que, de certa forma, a entropia é uma função contínua da partição. Você tem que formular isso com certo cuidado, mas é o que está dizendo. Tá? Bom, eu vou aplicar a essa partição P e essa partição Q. No caso aqui, a P tem um elemento a menos, né? Está faltando o P0. Mas o que eu faço é colocar aqui o vazio, o conjunto vazio. E agora observo que esse conjunto tem quase a mesma medida que o respectivo P, etc. E o que sobra aqui, essas sobrinhas aqui, também vão ter uma medida muito pequena, praticamente a mesma que a medida do vazio. Tá? Então, o que eu consigo desse jeito é observar que se epsilon é suficientemente pequeno, então essa construção dá que a entropia condicional da P condicionada a Q é menor que o número delta que eu escolher. Eu não tenho muito interesse em escolher um delta muito pequeno. Eu vou escolher log de 2. Simplesmente que não há razão nenhuma em ser econômico aqui no delta. Onde é que eu estou querendo ir? Qual é a estratégia aqui? O que a gente está fazendo? A gente quer relacionar a entropia da F relativamente à partição P com a entropia topológica da F relativamente a uma certa cobertura. Bom, para isso aqui eu tenho uma fórmula, para aquilo eu tenho uma fórmula também. Aqui se trata de tomar menor, subcobertura. Eu preciso, de alguma forma, ajeitar a minha P para poder relacionar com uma partição, com uma cobertura. Essa cobertura com um diâmetro suficientemente pequeno que aparece aqui, eu já vou dizer para vocês quem é. É um diâmetro suficientemente pequeno para que nenhum elemento da alfa consiga intersectar dois amarelinhos. Esses amarelinhos são compactos, existe uma distância mínima entre eles. Eu vou escolher o diâmetro do alfa menor do que essa distância, tá? Para eu poder usar as fórmulas de um e outro lado e relacioná-las. Tá? Claro que vão sobrar umas sujeiras, isso não vai resolver tudo, mas é das sujeiras que aparece o logaritmo de 4. Então vamos lá. Tomemos alfa, cobertura finita, cobertura aberta finita, tal que o diâmetro de alfa é menor que a distância, que o mínimo das distâncias de QI a QJ com I e J distintos entre 1 e S. Sabe que eu não estou considerando aqui o Q0. Tem uma coisa que eu deveria ter dito aqui. É o seguinte, eu vou usar um outro fato, outra propriedade geral da entropia, que não tem nada a ver com esse contexto, que é o seguinte lema. A entropia de F relativamente a P é menor ou igual, isso é sempre verdade, que a entropia de F relativamente a Q mais a entropia condicional
da P conhecida aqui. Isso tem que ter uma demonstraçãozinha, não é nada do outro mundo, é baseado nas definições de um e outro lado. Temos esse fato. Isso eu devia ter comentado para explicar porque é que isso nos interessa. De certa forma, eu já me adiantei. O lema diz, se você escolher duas partições com elementos próximos, nesse sentido aqui, então a entropia condicional é pequena e, portanto, juntando com esse segundo lema, lema 2, as suas entropias estão próximas também. Então, os personagens estão começando a se juntar. Eu quero relacionar a entropia da F relativamente à partição P com a entropia topológica da F relativamente a uma certa cobertura. P é formada por conjuntos mensuráveis. A priori não é claro como relacionar isso com uma cobertura aberta. Então eu tomo uma deformação da P, tem essa cara aqui, e agora eu vou tentar relacionar a entropia com relação a Q com a entropia topológica da F com relação a alfa. De fato, eu acho que eu posso dizer já o que é que eu quero provar, vou escrever como uma afirmação. A afirmação é a seguinte, afirmação 2. A entropia de F relativamente a Q é menor ou igual que a entropia de F topológica relativamente a alfa mais log 2. Essa afirmação que eu estou devendo. Se nós juntarmos o que nós temos até aqui, aceitando a afirmação 2, nós temos que a entropia Fp é menor ou igual que a entropia Fq mais entropia relativa, que é menor ou igual que HF alfa mais log 2 mais log 2. Então, portanto, da afirmação 1. Certo? Então, eu reduzi a demonstração da afirmação 1. Esses lemas aqui, que eu não vou demonstrar, são contas, e essa afirmação aqui. Ok. Então, para provar a afirmação 2, eu vou pegar essa expressão daqui. Eu vou começar por calcular, por estimar H, mi, Qn.
Lembrando que o lado esquerdo é o limite de 1 sobre n dividido por essa expressão. Isso aqui é a soma Q em Qn menos mi de Q log mi de Q. E esse Q aqui, por definição, é um certo... estou ficando sem letras. QI0, interseção F-1, QI1, F-N mais 1, QIN-1. Então, eu vou separar essa soma em... Tá. Certo. Tá. Por outro lado, seja gama uma subcobertura qualquer de alfa n. Lembrando isso aqui, esse HF alfa é o limite de 1 sobre n log de H log de n de alfa n, onde isso aqui representa o cardinal da menor subcobertura do alfa n. Tá? Eu quero tomar ali gama uma subcobertura qualquer de alfa n, digamos aquela que é uma que realiza esse mínimo aqui. Cada elemento A de gama intersecta não mais do que então, o elemento o gama, o elemento de gama pode ser escrito como talvez chamar de C, elemento de gama, pode ser escrito como AI0 F-1 de AI1 F-N mais 1 de AIN-1, onde esses A's aqui pertencem a gama, a alfa. Os A's pertencentes a alfa. Então vamos tentar entender a relação entre o elemento C de gama e os elementos daquela cobertura, daquela partição QN. Esse AI0, se intersectar um dos amarelos, não intersecta mais nenhum. Então o AI0 intersecta no máximo 2 elementos da partição Q, um amarelinho e o próprio Q0. No máximo. Da mesma forma, o AI1 só pode intersectar 2 elementos da partição Q e assim sucessivamente. Então daí eu tiro a seguinte conclusão: cada C pertencente a gama intersecta não mais do que dois elevado a n elementos de Qn.
Bom, isso implica que o cardinal de Qn é menor ou igual que 2 elevado a n vezes o cardinal de gama. Tá certo? E, portanto, a entropia de Qn, isso eu creio que a gente provou, pelo menos discutiu, a entropia de Qn é sempre menor ou igual de uma partição qualquer, é sempre menor ou igual que o logaritmo do número de elementos dessa partição. E, de fato, é igual se e somente se todos os elementos da partição têm o mesmo peso. Tá? Então, pequena aplicação do multiplicador de Lagrange. Então, segue daqui que é menor ou igual que log de 2 mais log do cardinal de gama. Mas agora eu posso escolher o cardinal de gama de modo a coincidir com o n de alfa n. Eu escolho uma partição minimizante. Bom, e acabou a demonstração da afirmação 2. Certo? Isso aqui prova a afirmação 2. Ainda não, mas segue que HMFQ, que é o limite de 1 sobre n, HMI, tem um n aqui faltando, né? Tem n aqui. HMI de Qn é menor ou igual que log 2 mais o limite de log de n de alfa n, que é igual de alfa. Bom, então quando você para pensar na prova, não tem quase nada na prova, né? Você quer, claro que tem que manipular as definições com cuidado, na ordem certa, com os quantificadores, mas você pega a sua partição, que a priori é qualquer, e você aproxima por uma partição mais civilizada, onde os elementos são compactos, disjuntos, afastados uns dos outros, e você só fica com a coroa entre esses elementos, que é inescapável. Essa aproximação não é perigosa porque a entropia varia continuamente com a própria partição. Tá? E não tem mais nada do que isso, né? A partir do momento que você fez isso, cada elemento do alfa, aliás, de qualquer subcobertura do alfa n, só pode intersectar no máximo 2 AN elementos da Qn e o resto é trivial. A prova que está no livro, que é um enunciado mais geral para a pressão, é um pouco mais sutil. Esse passo aqui não é tão rápido, mas no caso da entropia é só isso mesmo. Tá? Eu não vou tentar dar a prova da segunda parte, mas vou dizer só algumas palavras sobre como é que a gente prova que que a entropia é aproximada que a entropia topológica é aproximada por entropias relativamente a medidas. Então, para todo epsilon, existe eu não quero dizer isso.
segunda parte. Então funciona do seguinte jeito. Você considera um epsilon qualquer e... Assim. A afirmação precisa é a seguinte. Para todo epsilon, existe uma medida invariante tal que a entropia de F relativamente a essa medida é maior ou igual que o S de F epsilon. Deixa eu lembrar o que é o S de F epsilon. A gente definiu S de F n epsilon como o maior cardinal de o máximo dos cardinais, máximo cardinal de um conjunto n epsilon separado. Seu S F n epsilon. E depois definimos S F epsilon como o limite em n de 1 sobre n log de S F n epsilon. E finalmente o S de F é o limite quando o epsilon vai para zero de S F epsilon. Deixa eu só conferir se não estou esquecendo algum lim sup. Que é lim sup. Se no lugar de lim sup tomar lim inf, você obtém outro número, mas quando depois passa ao limite, quando o epsilon vai para zero, dá o mesmo resultado. Está no livro também. Então a escolha do lim sup aí é meio artificial, meio arbitrária, mas não dá para garantir que esse limite existe. Tá? Então, essa é a afirmação 1. Para todo epsilon, você consegue encontrar uma medida cuja entropia, uma medida invariante, cuja entropia é maior ou igual que esse número aqui. Em seguida, você faz epsilon ir para zero. Quando você faz epsilon ir para zero, a medida, obviamente, varia. Tá? E isso aqui converge, quando o epsilon vai para zero, isso converge para a entropia topológica. Isso aqui é igual à entropia topológica. Portanto, a afirmação 1 implica o que a gente quer. Tá? Então, o que eu vou fazer é explicar como é que a gente encontra. Vou só dizer como é que a gente constrói essa medida e aí deixar que vocês verifiquem que ela satisfaz o que a gente quer. Tá. Então, dado n e dado epsilon, eu vou tomar E conjunto n epsilon separado que com cardinal máximo.
cardinal realiza isso aqui. E vamos definir Ni como sendo a medida em que você coloca uma massa de Dirac em cada elemento do E e você normaliza dividindo pelo cardinal de E. Você pegou um conjunto N epsilon separado. Toma o mesmo peso em cada elemento do conjunto e divide pelo número do conjunto. Claro que essa medida não é invariante nem nada parecido. Em seguida isso aqui vamos chamar de μn. Ni-n. Em seguida você define μn. Você está trabalhando para encontrar uma medida invariante. E a gente conhece truques para conseguir medidas invariantes, que é tomar a média Cesaro uma média Cesaro, no caso, média Cesaro dessa Ni-n aí. Então, por compacidade, nós podemos tomar uma subsequência nk para infinito, tal que mi de nk converge para mi na topologia fraca, para alguma mi na topologia fraca. Oi? Ah, não, isso, obrigado. Variando de mim. Tá? Então, podemos encontrar uma subsequência tal que isso aqui converge. Eu quero até chamar isso de B, item B, porque tem uma coisa que eu quero fazer antes disso, que é eu posso escolher uma sequência nk de tal modo que S de f epsilon seja o limite em K de 1 sobre N log de S f nk epsilon. Então, esse aqui é um lim-sup, portanto eu sempre posso encontrar uma sequência que realiza esse lim-sup. E depois, para essa sequência, eu posso construir uma subsequência onde essa família de probabilidades converge na topologia fraca. Tá? A primeira escolha é para que valha isso aqui. E a segunda é para que tenhamos convergência na topologia fraca. Daí eu estou chamando a segunda coisa que eu escrevi de item A e a outra de item B. Tá? Logicamente, você faz a escolha aqui primeiro. Sendo que isso aqui é igual ao cardinal do E
nk epsilon e esse é n epsilon, tá? Então, o modo como nós construímos, essa mi é a medida da afirmação. Tá? A afirmação 2 diz mi é invariante e a sua entropia é maior ou igual que SF epsilon. E, portanto, a afirmação 1 é corolário da afirmação 2. Tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui nesses últimos 5 minutos? Vamos talvez verificar porque que mi é invariante. Vamos verificar que mi é invariante. É um pouco menos óbvio do que o habitual, né? Porque justamente pela pergunta que o Fernando fez. Isso aqui depende de n. Senão seria algo que a gente já viu várias vezes. Mas não é muito mais complicado, não. Vamos calcular a integral dada φ contínua. Vamos calcular a integral de f estrela mi n. Então, isso aqui é... Bom, isso é uma coisa que a gente já fez várias vezes, tá? Então vou fazer meio rapidinho. É igual a integral da φ d mi n mais 1 sobre n φ, integral da φ composta com Fn menos integral da φ dn. Tá? Isso que eu estou escrevendo lá é uma maneira um pouquinho mais adequada de escrever o seguinte: f estrela mi n é igual a mi n mais 1 sobre n. Quando você aplica f estrela aqui, o que você faz é deslocar o j, que está de 0 até n menos 1, passar aí de 1 até n. Então, f estrela n ni n menos 1 sobre n ni n. Tá? É essa relação aqui que eu estou escrevendo, em termos das integrais de uma função contínua. Tá? Isso aqui implica que a integral φ df estrela mi n menos a integral da φ d mi n, valor absoluto, é menor ou igual que o valor absoluto dessa parcela aqui, que eu vou estimar por cima, de maneira grosseira, como 1 sobre n vezes 2 vezes o supremo de φ. Tá certo? E o que eu consegui com essa estimativa grosseira foi me livrar da dependência do n. Tá? Ou seja, no fundo o que eu estou dizendo é que a prova é exatamente a mesma do caso em que você toma aqui uma medida fixa,
a prova é exatamente a mesma, porque a única coisa que a gente faz é essa translação do J e depois uma estimativa grosseira pelo Supremo. Você pode trocar, pode colocar a sequência que você quiser ali, que ainda vai dar certo. Não? Passando ao limite, concluímos então que, passando ao limite, quando isso aqui vai para mim, isso aqui vai para F estrela mi, tá? Portanto, concluímos que F estrela mi é igual a mi. Eu podia ter dito para vocês exatamente igual ao caso que a gente já viu várias vezes. Bom, então essa medida mi obtida desse jeito é invariante e a desigualdade que dá que a entropia é maior ou igual que SF de epsilon é uma conta que se estende por 2 páginas, mas que não tem nada do outro mundo. O importante é saber como é que a gente põe a mão em cima da medida invariante. E isso está feito aqui. Tá certo? Então, resumindo, o princípio variacional nos diz que a entropia topológica majora a entropia com relação a qualquer probabilidade invariante, que esse majorante é o menor possível, é o supremo. E nós também sabemos que em alguns casos é possível mostrar que esse supremo é alcançado. Bom. Ok. E vamos terminar por aqui. Aí no verão a gente combina os seminários do curso. E aí junto com o seminário vocês entregam as dicas dos exercícios. Bom?